Bem, pessoal, então, aqui um vídeo a pedido dos amigos. O Rony pergunta o seguinte: a gente comentou outro dia sobre questão de refrigeração e ele fez essa pergunta já tem uns dias em outro vídeo. Eu não respondi, ele voltou a perguntar. Então ele pergunta o seguinte, ó: se um refrigerador, o radiador ali, o condensador dele, que a gente chama às vezes, a gente pode chamar de radiador, se a gente colocasse água nele para tirar o calor dele, se isso melhoraria a eficiência desse refrigerador. Vamos supor aí que você tem um freezer ou até um ar-condicionado. Você tem um ar-condicionado e você percebe que aquela parte ali parecendo um radiador, ali é o condensador. Se jogasse água ali para retirar todo aquele calor, será que a eficiência dele melhoraria e ele gastaria menos energia? Olha, uma coisa que a gente tem que entender é que a água, ela não resfria nada. Eu já vou explicar isso para vocês, mas nós temos que entender que a água não resfria nada e o gás também da geladeira, ou o gás do freezer, ou de qualquer outro componente que a gente chama de refrigerante, gás refrigerante, ele também não resfria nada. Eu já explico para vocês. E abaixo aqui desse vídeo eu quero que vocês observem que tem também a pergunta do nosso amigo Carlos aqui, que colaborou, respondendo um pouco aqui. Então ele fala sobre que tem que entender a base da refrigeração, a eficiência do condensador e também não pode ter em excesso. Então vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Olha, eu vou recomendar a vocês dois estudos para vocês fazerem caso que vocês gostem de refrigeração ou desta área. Vocês vão estudar aí sobre calorimetria e vocês vão estudar também sobre termodinâmica. Eu só coloquei aqui para vocês verem a definição, para vocês lembrarem aí. Então vamos aqui a uma suposição. Eu citei para vocês que a água ela não tem o poder de refrigerar nada. E também o gás refrigerante ele não tem o poder de refrigerar nada. Então suponha que você tem aí um copo de água, ele está aí a 20 graus, e você tem uma peça lá que você quer refrigerar essa peça ou esfriar essa peça que está com 50 graus, para você poder tocar nessa peça aí. Quando você joga a água aqui na peça, a água, ela vai, por ela estar numa temperatura mais baixa, ela vai absorver parte do calor. Mas vamos supor que essa água, ela absorva aqui 5 graus. E agora você tem uma peça com 25 graus, ou melhor, com 45 graus, e a água agora com 25. E aí você torna a jogar a água nela aqui. Essa água está voltando para o mesmo recipiente. Essa água, o que está acontecendo com ela é que ela não está resfriando a peça. Ela está absorvendo o calor da peça. Então vai chegar um ponto que a água e a peça vai estar na mesma temperatura. E aí não tem mais como abaixar a temperatura dessa peça jogando essa mesma água. Então vocês veem que a água ela não esfriou a peça, a água não esfria a peça. O que ela fez foi absorver o calor até chegar a um ponto de igualar. Se a gente esperar um pouco, os dois vão perder calor para o ar, né? O ar também é um bom trocador de calor. Então o ar vai absorvendo parte desse calor até a peça que zerar o calor dela e a água ficar ali nos 20 graus. A peça não vai zerar tudo, que não vai ficar menos de zero, por exemplo, assim, ela vai ficar uma determinada temperatura ali ambiente. Os metais sempre ficam um pouco mais frios do que o corpo, digamos assim. E essa questão também vai de acordo com o ambiente, de acordo a quantidade de calor que esse metal absorveu. Se a gente colocar uma peça metálica lá no sol, ela vai absorvendo calor até o tempo de saturar. E mesma coisa também acontece com a água. Se essa peça aqui tivesse aí a 150 graus, a gente vai jogar água aqui e a gente vai perceber que ela vai começar a chiar. Então a água, a partir de 90 graus, ela começa a ferver, entra em ebulição e começa a evaporar. Então, a partir desse momento, a água não vai aquecer mais, ela só vai evaporar. Se a gente pegar essa água e fechar ela num recipiente, e ela ir transformando em gás, vai criando pressão, como é o caso das locomotivas a vapor e tantas outras coisas de uso em vapor. Um caso importante é a panela de pressão. Ela faz com que, como a água está sob pressão, ela demora mais para aquecer. Digamos que a água ela atinge 90 graus, ela começa a evaporar. Mas se ela estiver na pressão normal atmosférica,
Se ela estiver sob pressão, no caso da panela de pressão, ela cria um pouco de pressão, então essa água ela vai atingir uma temperatura mais alta para começar a ferver. Isso faz com que os alimentos cozinhem mais rápido. Voltando ao caso da refrigeração, com o gás acontece a mesma coisa. Então, a mesma coisa acontece aqui. Suponha que nós temos ali o nosso condensador, que é ali o que nós dizemos que é o radiador, digamos assim. Vamos supor que ali ela é o radiador. Às vezes é chamado de radiador porque ele irradia o calor. Às vezes você tem ali, mais em geladeira, comumente nós chamamos ele de condensador. Ali pelo fato seguinte, o gás em forma de vapor, de gás ele vai passar ali no condensador e ele vai se tornar um líquido. Pronto, vamos supor que aqui é nosso condensador lá da geladeira. Então, ou de um ar-condicionado. Ele pode chegar a uma temperatura muito extrema ali, se caso não acontecer uma dissipação. Então, por isso que ele é todo cheio daquelas aletas. Aquelas aletas é para fazer com que o ar passe em toda parte e retire o calor. Então, nós temos sistema de ar forçado, que é quando tem um ventilador, e esse ventilador faz com que sugue todo esse ar quente e leve esse ar quente embora, para que o gás volte frio. Então vamos supor que agora aqui é a nossa parte que nós queremos refrigerar. O gás, quando ele se torna um líquido aqui, ele passa pelo aquele caninho fino que nós chamamos de capilar, eu já mostrei para vocês em outro vídeo, e aquele capilar chega em uma parte muito grande, digamos assim, ali onde é o evaporador, o que nós chamamos de congelador. E quando ele chega ali, ele se transforma em gás e arrasta todo o calor daquela parte ali. Como ele arrastou o calor dali, o gás adquiriu calor, digamos que ele adquiriu mais energia. E aí essa energia, quando ela volta, que passa pelo compressor novamente e volta de novo para o condensador. Quando ela chega no condensador com aquela determinada temperatura e mais a temperatura da pressão ali, se ela não perder temperatura ali, aquele voo ficar quente, aquele gás quente torna a ir lá. E você vê a geladeira ou o freezer só começa a suar e perdeu a capacidade de refrigeração. É o caso que eu falei para vocês em outro vídeo, que a senhora colocou o freezer dentro de um quarto, fechou ele bem fechadinho e deixou lá. E o freezer era novo, e eu cheguei lá, não estava gelando, ela me chamou que não estava gelando de jeito nenhum, e que ela tinha testado, o freezer estava gelando e agora não estava mais gelando, só estava suando. E aí eu expliquei para ela essa questão, eu falei, a senhora não pode deixar aqui, porque todo o calor que é puxado de dentro é jogado para fora. E se ele não sair daqui de perto, o gás torna a voltar quente e aí não refrigera nada. Mesmo assim é o caso da água. Para que essa água continuasse absorvendo o calor desse ponto, ela teria que ser uma água que estaria em circulação. E isso que faria gastar mais da demanda de água. Se a gente tivesse um tipo de reservatório, digamos aí, tem sistemas que é refrigerado, tem uma parte de refrigeração com água, como o colega citou ali. Mas não é fácil calcular, tem que ter sistemas de medidas, sensores, não é fácil calcular a quantidade de água que tem que passar por aqui para retirar o calor. Então, no momento, o meio mais barato e mais controlável é essa questão do ar. O ventilador ali já tem. Vocês veem que esse freezer, tem um freezer que ele tem ali embaixo o condensador e um ventilador de lado, é o que chamamos de espalhador de ar de lado ali, para tirar todo aquele calor ali. E já o outro freezer que o encanamento dele faz parte em volta do freezer. Foi o caso que eu falei para vocês dessa geladeira aí, que ela é em volta da geladeira para fazer a dissipação com o ambiente. Essas geladeiras mais antigas, vocês veem que elas têm aquela grade atrás. Então aquela grade atrás, ela é para fazer a troca de calor com o ambiente. Então, pessoal, essa questão da água, vocês têm que entender isso, que a água não esfria nada, e assim como o gás também não esfria nada. Então, o que ele faz é absorver o calor e depois tem que fazer aquela troca de calor com um ambiente. A mesma questão que vocês veem o ar-condicionado de casa, ele puxa todo o calor que está dentro do quarto, digamos assim, né? E é jogado lá para fora. Mas se quando ele jogar esse calor lá para fora, esse calor não for dissipado lá no ambiente, o gás torna a voltar quente e aí agora ele perde a eficiência.
O mesmo caso acontece quando a gente liga um ar-condicionado, deixa as portas abertas, ou a gente está num carro ali e liga o ar-condicionado e deixa as portas abertas, ou liga uma geladeira e deixa com as portas abertas, a gente pode até queimar o motor, ele vai ficar trabalhando ali a vida toda e não vai dar conta de chegar ao ponto que a gente quer de congelamento ou de resfriamento. Então, pessoal, se vocês se interessarem mais, a gente procura discutir mais sobre esse assunto, mas eu vou deixar abaixo o link aqui desse vídeo que eu postei, que o colega deixou as respostas dele aqui, e vocês podem entrar ali, aqui e ler as respostas e também ver aqui a questão do vídeo da geladeira, que a senhora embutiu a geladeira e ela perdeu a eficiência. E recomendo a vocês que gostam dessa área estudar sobre calorimetria e termodinâmica. São dois estudos bons. Quando a gente vai fazer curso de refrigeração, quando a gente vai fazer, é explicado sobre essas duas bases, e são duas bases interessantes para vocês entenderem um pouco sobre como é que funciona as leis da termodinâmica e a calorimetria. Eu recomendo para vocês também esses estudos se vocês gostam de fazer geradores, se vocês gostam de fazer fontes. Vocês vão ver que o conhecimento que vocês adquirirem em calorimetria e termodinâmica vai ajudar vocês muito na eletrônica, porque vocês vão aprender sobre dissipadores e vão aprender também sobre a conservação de energia. É o caso que eu comento aqui para vocês quando surgem aqueles geradores fantasiosos para vocês não estarem perdendo tempo com aquilo. Então, quando você consegue entender um pouco sobre essas questões das leis da termodinâmica e também sobre aquecimento, sobre geração, isso que entra aí a calorimetria, é que vocês vão entender se realmente aquilo tem base para funcionar. Quando a gente vai ver um princípio de funcionamento de qualquer aparelho, você tem que basear nessas leis. Às vezes as pessoas dizem, mas isso aí não é imutável. Mas até o momento ninguém quebrou nenhuma lei dessa. Até que surja novos estudos, essas leis continuam valendo. Então, até o momento, nós não temos um gerador que gera ainda 100% de eficiência. Quando dirá 200% para tirar uma coisa para botar no motor e continuar perpétuo e tantas outras coisas. Então, pessoal, não vou alongar mais sobre isso, mas espero que vocês entendam. E, caso queira discutir mais sobre esse assunto, é só comentar aí que a gente vai fazer um vídeo mais elaborado sobre esse assunto. E se gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.